Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmo, capítulo de número 51. Salmo 51, versículo 12. Vamos falar de voluntariedade nessa noite. Como eu disse, algo que tem desaparecido da igreja, algo que tem desaparecido do nosso meio, e isso não pode desaparecer. Isso é um princípio do cristianismo. Vira para o seu irmão quando você abre a sua Bíblia e diga: isso é um princípio do cristianismo. Diga: você não pode faltar voluntariedade em você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Salmo 51, versículo de número 12. Deus nesta noite quer resgatar no nosso espírito o prazer de servir, o prazer de sermos servos, a alegria de fazer isso. Muitos de nós perdemos a alegria, e muitos de nós estamos envolvidos por uma contaminação mundana hoje, que tem invadido as igrejas e a nossa postura espiritual, a nossa postura cristã. E tudo que nós fazemos, muitas vezes fazemos por causa dos títulos. Muitas vezes fazemos para agradar o homem, ou muitas vezes fazemos para o homem ver, ou se não, fazemos para ganhar alguma coisa. Muitos fazem isso. Jesus mesmo disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós devemos ter voluntariedade. Hoje tem se perdido isso. Há muitos pregadores, por exemplo, que eles cobram para pregar. Eles estipulam valores para pregar. A palavra é do Senhor. A voluntariedade já não existe mais. Há muitas pessoas, por exemplo, que só pregam com um número acima de 1000 pessoas na igreja. Se perde a voluntariedade. Acabou-se a essência do amor de Deus. E não vai longe. No nosso meio, no meio evangélico, existe muito disso. Deixa o Espírito Santo, enquanto a palavra for ministrada em você, deixa o Espírito Santo recriar em você, recriar, ou reavivar, ou acender dentro de você essa voluntariedade, a alegria da salvação, a alegria de que Deus tirou você das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Esses dias eu estava na presença do Senhor, e a voz do Espírito começou a ecoar no meu espírito, e o Espírito de Deus perguntava ao meu espírito, e o Espírito de Deus perguntava assim: filho, aonde está o homem que deixará a sua rede e o seu barco e me seguirá? E eu comecei a chorar na presença do Senhor, e Ele começou a ministrar ainda mais, e Ele dizia: filho, aonde estão os Daniéis dos últimos dias, que não se curvarão diante da idolatria, que não se renderão por um decreto que determinarem, mas continuarão a sua intimidade comigo? Não importa o que vai acontecer, seja ele jogado na cova dos leões ou não, ele vai continuar me seguindo, me servindo e me adorando. Não parou por aí. E o Senhor perguntava, e eu ia chorando cada vez mais. E o Senhor perguntava: filho, aonde está os Moisés dos últimos dias, que deixará de ser chamado filho da filha de Faraó, preferirá ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios desta terra? Aonde está este homem? Aonde está o Zaqueu, que será capaz de subir um sicômoro para me ver? Aonde está o Zaqueu, que quando eu convidar para comer em sua casa, ele vai abrir as portas para mim? E quando eu estiver ministrando ao coração dele, ele terá um verdadeiro arrependimento, e ele terá o prazer de dividir metade dos seus bens com seus pobres. E se ele defraudou alguém de alguma coisa, ele vai ter a vontade de distribuir 4 vezes mais. Aonde
Paulo dos últimos dias, que deixará toda a faculdade de lado para servir o Senhor Jesus. Aonde está o homem que se desprenderá da terra e se tornará voluntário? A voluntariedade tem acabado, tem se perdido na igreja de Cristo nesses últimos dias. Isso está ligado ao que Mateus 24:12 diz, que o amor de quase todos se esfriará. Vira para o seu irmão e diga para ele: aí dentro precisa existir uma voluntariedade. Primeiro, o prazer de você servir a Deus, e depois servir aos homens. Na verdade, você servindo aos homens, você está servindo a Deus. A voluntariedade precisa existir dentro de mim. O prazer de querer servir a Deus, a alegria, o reconhecimento de onde Ele me tirou, isso se perdeu na nossa geração. A Bíblia diz aqui, Salmo capítulo 51, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vou repetir: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando eu vejo Davi, querido, ministrar sobre isso, eu percebo que Davi nasceu com voluntariedade. Eu não vou demorar muito, mas a história de Davi, ela é linda. Eu percebo a voluntariedade de Davi desde a sua mocidade, quando ele está servindo o seu pai voluntariamente, não para ganhar nada, mas ele está cuidando das ovelhas do seu pai, porque ele era um filho voluntário. Ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. A voluntariedade dele era tão grande que ele, sem ninguém ver ele, sem ninguém estar vendo ele não fazia para ninguém. Ele fazia por amor ao seu pai, ele fazia por amor àquelas ovelhas. Ele queria realmente cuidar daquelas ovelhas. Ele tinha uma paixão verdadeira, ele tinha um amor verdadeiro para cuidar daquelas ovelhas. Ele se sentia privilegiado em cuidar daquelas ovelhas. Ele entendia que ele era privilegiado em ser voluntário, em cuidar daquilo que era do seu pai. Tamanha era a voluntariedade dele, o prazer de fazer sem ganhar nada, sem ganhar aplausos, sem ganhar gritos, sem ganhar reconhecimento de ninguém, que quando a ursa e o leão veio abocanhar a ovelha do seu pai, ele lutou tanto com um quanto com o outro. A voluntariedade faz você, a verdadeira voluntariedade faz você viver o que Deus gostaria que você vivesse. E quando eu percebo a voluntariedade dele, então, quando ele cresce um pouquinho mais, só um pouquinho, e de repente, dentro de uma guerra que está acontecendo entre os filisteus e Israel, para que não fosse dizimada uma nação, levante-se uma ideia: vamos fazer um homem lutar contra o outro do nosso exército, e quem vencer ganha a batalha. Não precisamos que muitos homens morram nessa batalha. Vamos fazer uma guerra de um homem só lutando contra um outro homem. Eles representarão a nação. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo ministrar com você hoje aqui. Golias agora estava representando a nação de filisteus. Golias se voluntariou a representar uma nação inteira. Já do lado de Israel, sumiu os voluntários, o medo, a covardia, a falta de amor pelo Deus da nação, acovardou-se milhares de homens diante da oportunidade de alguém, só alguém, representar toda uma nação. Toda uma nação. Apareceu um jovem, deixa eu resumir a história. E ele tinha costume da sua voluntariedade. E ele se apresentou dizendo: eu quero representar a minha nação.
eu me voluntario. Não, você não, os irmãos, não, o que você está fazendo aqui? Vocês não querem, mas eu quero ser voluntário. Vocês não querem, mas eu quero. Ainda existe voluntário nesta nação. Ainda existe aquele que quer defender a causa do povo de Deus. Ainda existe alguém que ama o Senhor. Ainda existe alguém aqui nesta nação que é apaixonado pelo Senhor. Ainda existe alguém que confia em Deus. Ainda existe alguém que quer servir ao Senhor voluntariamente. Ninguém comprou Davi. A Bíblia não fala que dinheiro algum foi dado, exceto senão talvez a filha do rei. Mas Davi não foi por isso. Davi foi voluntário. E ele derrubou o gigante. Porque os homens voluntários atraem a presença de Deus. E seja qual for a luta que venha surgir para ele, a voluntariedade atrai a unção, a voluntariedade atrai a presença do Senhor. E não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a dificuldade, a voluntariedade atrai a presença do Senhor para trazer vitória sobre toda e qualquer situação. Dá glória a Deus e grita: Jesus, eu quero ser voluntário. Aplauda Jesus, dá a Ele toda a glória, dá a Ele toda a glória. Mas num certo momento, Davi perdeu a sua voluntariedade. Davi era voluntário aí para todas as guerras. Depois do gigante Golias, Davi se tornou rei. Mesmo sendo rei, a voluntariedade de Davi ainda permanecia nele. E com a sua voluntariedade, mesmo sendo rei, poderia ficar no palácio. Ele ia em todas as guerras, e o Senhor dava vitória, porque a voluntariedade de Davi inspirava homens a vencer batalhas. Um dia Davi pensou em descansar. Vira para o seu irmão e fala para ele: jamais pense nisso. Um dia Davi pensou em descansar, e esse descanso, ele perdeu um pouco a sua voluntariedade. Ele quis pensar um pouco nele. Ele quis pensar um pouco nele. Ele quis olhar um pouco para ele. Ele falou, eu acho, né? Conjecturando: eu já fui para muita batalha, eu já fui para muita peleja. Deixa eu ficar aqui agora. A falta da voluntariedade fez ele perder a sensibilidade e o temor de Deus. Vira para o seu irmão e diga para ele: nunca deixe a voluntariedade cessar. Ela pode trazer falta de temor, falta de sensibilidade a Deus. Fala aleluia. Diga glória a Deus. A falta da voluntariedade em nós começa a fazer com que nós percamos a sensibilidade, e a presença do Senhor começa a se dissolver na nossa vida. A voluntariedade atrai a presença do Senhor. A voluntariedade traz a força do nosso Deus sobre a nossa vida. Eu preciso ser voluntário. Eu nasci para ser voluntário. Eu nasci para servir. Eu nasci para o meu Deus. Eu nasci para louvor e glória do meu Deus. Eu não nasci para mim mesmo. Eu nasci para fazer a vontade de Deus.